Uma dúvida aqui da Rejane Silva, ela pergunta se tem alguma doença que impeça de o corpo ser doado. Depende muito do programa, né? Por exemplo, nosso programa, a gente não coloca impedimento nisso, né? A não ser em duas patologias, né? O ebola, né? O ebola é uma doença viral, né? Bastante séria, acontece em alguns países africanos, né? E não tem aqui nas Américas, né? Então, mas tem essa possibilidade, né, de acontecer eventualmente, mas também se acontecer, nem se cogita a possibilidade, né, de vir, né, ou de ir ao laboratório do hospital, né, onde a pessoa está, se ela vier a falecer, muitos falecem, né, por essa doença viral, já vai diretamente para o cemitério, né? Que é igual na época da Covid Isso. Vai até com um saco, seria? Exatamente. Acho Porque que passa a ser um risco biológico, né? Biológico muito grande, e acho que tem até outros protetores, além do saco, né? Aquele de transporte de cadáver, por conta desta infecção em particular, né? O ebola, por exemplo. E há também, que é muito raro de acontecer, né? Mas pode, e aí você tem, né? A medicina detecta e depois faz o encaminhamento para o cemitério direto, sem qualquer possibilidade de mandar para pesquisa e assim por diante, que é a encefalopatia espongiforme, né? Que é uma doença que não é viral, não é fúngica, bacteriana, é causada por uma proteína mutante, né? Infectante, é uma proteína que infecta, que são as chamadas proteínas priônicas, são os prions, né? É a doença da vaca louca. Isso, a doença da vaca louca é uma doença priônica, né? Naquele animal, naquela espécie, é chamada de vaca louca, mas nas outras espécies, como por exemplo a espécie humana, aquela mesma doença, né, que nós temos os prions, diferente dos prions, né, dos outros animais, dá essa degradação do encéfalo, só que é bastante contagiosa, né? Então essa doença priônica por proteínas, né, mutantes e altamente infectantes impossibilita, isso aí não tem como, tá? Agora outras doenças, né, por exemplo, tuberculose, sífilis, né, HIV e tudo, como a gente tem muito preparo, né, muita tecnologia e um EPI bastante forte, né, e os técnicos muito bem orientados, né, e conhecedores, né, de muitas doenças, né, como é o exemplo aí do Eustáquio, né, tem o Aldeir também, que é um grande técnico. Então, eles trabalham, né, com muita segurança, e as soluções que nós também colocamos, os cadáveres, né, principalmente o formol, ele neutraliza vírus, fungos e bactérias. Há também solução de fenol, há várias soluções, né, que são preparadas. Então, não há esse impedimento, não. Mas tem programas, né, não vou citar o programa, não, mas tem programas que impossibilitam isso aí, né? Qualquer doença infecciosa, qualquer que seja, não entra no programa de doação de corpos. Não é o nosso caso, tá? Nosso caso, só mesmo essas duas que eu listei, né? E o restante todo, lógico, a não ser que tenha uma doença emergente, uma coisa desconhecida, né? Pode ser que aconteça aí, né? Tomara que não, né? Nós tivemos experiência aí com a Covid, né? Mas pode ser que aconteça alguma coisa aí no futuro que venha acrescentar essa lista nossa, que é pequena, né? De dois agentes, né? Infecciosos, né? Um viral e outro proteico, que é a doença priônica. É vivendo e aprendendo, né? Uma proteína infectante que eu pensava, né, no alto da minha leiguice, não sei se existe essa palavra, que era só vírus, bactéria, agora é uma proteína infectante. E é antiga, tá? Foi descoberto já na década de 40 para 50, né? Em alguns países ali da Malásia, principalmente na região ali esqueci o nome do país exatamente, né? Junto ali, próximo à Indonésia, né, e países ali próximos, e lá é denominado de curu, né? Então, tem essa história, né, dessa doença que tem a ver com canibalismo endógeno. Então, ali algumas tribos, né, alguns grupos comiam, né, partes, né, do corpo dos seus entes e adquiriam essa proteína infectante, né? Principalmente aquelas partes mais amolecidas, né, vísceras e encéfalos, e aí se tinha naquelas comunidades essa doença priônica. E foi feito o estudo, né, então é uma coisa relativamente recente, né? O conhecimento de vírus, bactérias e fungos é muito grande, né? Mas a doença infectante por proteína, uma proteína infectante, já tem aí década de 40 para 50, né? Um tempo relativamente pequeno, né? Mas pode acontecer, né? Nossa, é uma pauta. É uma pauta. É uma pauta interessante. E aí o pessoal da infectologia, né, ou da micro, falaria melhor sobre essa condição, né? Aí eles vão ter que desboroçar em cima disso, mas é muito interessante.